Fala concurseira, fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos, tudo bem com vocês? Como vocês estão, pessoal? Todo mundo aí estudando, todo mundo aproveitando e se preparando para os concursos que estão vindo? Espero que todo mundo esteja fazendo isso, hein? Isso é importantíssimo, se preparar com antecedência, e essa é uma das missões aqui do canal, dos nossos vídeos, preparar você, facilitar o teu conhecimento, o teu conteúdo aos acessos de atualidades, às notícias de atualidades, aos acessos às informações de atualidades que acontecem por aí, tá? Então, começando o vídeo, pedindo essa ajuda, pedindo essa colaboração de cada um de vocês, que eu sei que vocês ajudam sempre a gente e participam com as visualizações, mas eu tenho que pedir para você deixar o teu joinha, se inscrever aqui no canal da Doutor Concursos, tá? Marcar, ativar o sininho, que isso é muito importante, porque a hora que a gente sobe o vídeo, você automaticamente é notificado, tá? E deixar o seu comentário, dizer aí para nós o que você está achando das aulas, alguma dúvida, alguma questão que você queira especificamente destrinchar, queira saber mais, por favor, usem esse espaço, tá? Mas deixa o joinha, isso é muito importante pra gente, tá legal? Vamos começar então? Eu vou focar um pouco mais nas questões de atualidades nacionais, porque nós temos 3 pautas bem legais e uma de internacional, tá? Bom, primeiro que a Anvisa liberou os testes para Covid, o autoteste para Covid. Em alguns vídeos passados, eu até já falei, trouxe esse assunto para vocês aqui, porque estava naquele impasse se a Anvisa iria autorizar ou não. Ela alegava, inclusive, que isso deveria ser uma política de Estado de saúde, e aí, automaticamente, isso vai remeter a toda uma questão aí da política nacional, do Plano Nacional de Imunizações. Isso é um outro fator que vai entrar em viés político ideológico, não é o nosso objetivo. Vamos focar na notícia. A Anvisa, então, libera. E uma coisa que eu achei até interessante, porque veja, os autotestes já estão, inclusive, em distribuição nos Estados Unidos, na Alemanha, Reino Unido, já há muito tempo, desde o segundo semestre do ano passado, de 2021. Então, de uma maneira geral, agora, quando nós estamos vivendo essa eclosão aí de casos, claro, com baixo índice ainda em comparação com os índices do começo da pandemia, de mortalidade, índices inclusive até próximos aos que nós tivemos entre os meses de abril, maio e junho de 21, no comparativo, nós estamos até com um número muito baixo no comparativo de óbitos, porque as pessoas já estão vacinadas. Na questão do autoteste agora, ficaria muito mais óbvio, muito mais evidente, muito mais fácil, inclusive, que houvesse, de uma maneira geral, a prevenção, entre aspas, colocando assim, né, das pessoas se testarem em casa, se acaso positivarem, ficarem em casa e não irem assumir seus compromissos de trabalho, viajar, etc., para não fazer o alastramento da contaminação. O autoteste, então, a Anvisa faz a liberação, ainda com algumas ressalvas, dizendo, por exemplo, que, primeiro, os autotestes têm que ser comercializados e que as empresas que pretendem comercializar também têm que submeter a autorização da Anvisa. Esse é um primeiro ponto. Depois, que os autotestes em si, por eles próprios, não podem ser considerados como caso positivo. Ele vai detectar que a pessoa está com a carga viral? Ok. Isso vai gerar com que ela automaticamente já consiga um atestado médico? Não. Isto não. Vai fazer com que ela apresente o resultado do autoteste e consiga uma liberação para uma viagem, né? Ou cancelamento de uma viagem? Não também. Então, ou pelo menos se ela mostrar que ela teve um autoteste negativo, ela vai poder viajar para um local onde há uma exigência da apresentação do atestado vacinal? Também não. Essas condições todas foram colocadas pela Anvisa com muita propriedade, mas que também abrem as discussões aí para que toda aquela discussão venha à tona novamente. Olha, a permissão do atestado de vacina ou não. As empresas podem, de uma maneira geral, fazer a requisição ou voluntariamente criar sistemas em QR Code, por exemplo, para que a pessoa manifeste se ela deu positiva ou negativa, de acordo com o resultado. Mas isso não vai fazer com que as empresas tenham essa obrigação de criar um banco de dados em relação a isso. O Ministério da Saúde ainda vai, de uma maneira geral, regulamentar e fazer a recomendação de que haja um protocolo para o resultado como um todo ser avaliado. Mas já é um avanço, pessoal, já é uma conquista que isso pode cair nos concursos. Lá nos concursos que tiverem aí próximos, no meio do ano, a questão do teste, eu aposto que vai cair sim, porque é uma política, entre aspas, sanitária de saúde que evitaria
muitas pessoas que estão infectadas, se fizerem o teste, pelo menos facilitarem para as entidades de saúde como que há o processo de detecção e depois já avançar no estado aí, num outro tipo de teste, o teste PCR, por exemplo, para gerar isso, a prevenção de que ela não entre mais em circulação. Veja, testei positivo, fiz o autoteste, estou positivado, vou tomar as providências daqui para diante, para eu não enfrentar aglomerações, para eu não ficar enfrentando filas, não ir em locais públicos, de uma maneira geral, para que eu consiga preservar a minha saúde e das pessoas que estão ao meu redor. É claro que ainda precisa de muito tempo, vai ainda mais uma certa regulação, e as empresas que precisam de colocar isso no mercado estão prometendo que esses autotestes, se, ok, tudo bem, correr legal, vão ser para março, tá? Então, a partir de março que a gente vai ver aí os autotestes chegando de maneira ostensiva em todo o território nacional. Em países como, por exemplo, o Reino Unido ou os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas recebem pelo correio. Compra o teste pela internet e recebe pelo correio. Então, veja, ainda tem muita coisa importante para a gente trabalhar sobre esse assunto, mas eu acho que é um assunto muito pertinente e que provavelmente vai cair nos concursos, tá legal? Bom, uma outra informação que eu achei curiosa e ao mesmo tempo importante, meio que na continuação da informação que eu trouxe no vídeo da semana passada na erupção do vulcão em Tonga. Nessa semana que passou, muitas pessoas registraram o pôr do sol ou o nascer do sol em tons laranja e vermelhos no céu. E isso chamou muita atenção, justamente em cidades turísticas como Rio de Janeiro. Pois bem, esse fenômeno tem reflexo na erupção vulcânica lá de Tonga. As partículas de sulfato, que foram lançadas na atmosfera a quilômetros de altura, estão chegando aqui no hemisfério sul, em específico América Latina. E tem causado esse fenômeno que a gente viu aí, que foi divulgado na imprensa, que é da coloração avermelhada do céu, quando a luz do sol, muito próximo ao horizonte, reflete nessas partículas e causa esse efeito avermelhado ou laranjado no céu, que é possível de se ver no amanhecer ou no entardecer. As partículas que foram expelidas pelo vulcão naquela explosão enorme que a gente viu, que foi inclusive sentida até pelos observatórios mundiais e vistas inclusive em vários ângulos de satélites, jogaram essas partículas de sulfeto na estratosfera e elas ainda estão em circulação. Ainda vai durar algum tempo para nós termos o final desse fenômeno, que não deixa de ser bonito, mas ao mesmo tempo é muito trágico e muito perigoso, como eu disse na semana passada. Erupções vulcânicas não são previsíveis, elas acontecem. Mas olha como que nós estamos vivendo um planeta que uma área onde acontece um fenômeno global atinge outros. Se fizermos um comparativo aí simples, com ondas de calor que nós tivemos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, algumas semanas atrás, ou áreas onde nós não temos chuva, como aconteceu na metade do ano de 21, ou em elevações, onde você tem aqueles fenômenos climáticos, como aconteceu também agora no final do ano passado, no começo desse ano, nas chuvas em Minas Gerais e na Bahia, tudo no meio ambiente é interligado. Veja, erupção vulcânica em Tonga, quase do outro lado do mundo, as partículas estão em suspensão e atingem nos atingem aqui no Brasil, claro, causando um efeito até bonito de se ver, mas que mostra como que nós somos dependentes deste planeta único que nós temos e como que tudo isso está interligado. Os pesquisadores, os especialistas que foram entrevistados na semana passada disseram que, olha, não há risco à saúde nenhuma, essas partículas vão ficar em suspensão até elas se dissolverem no contexto da atmosfera. Mas é algo para chamar muita atenção e que pode, um fenômeno climático aí, um fenômeno visual na atmosfera, pode chamar a atenção aí das bancas e fazer com que você tenha que responder perguntas sobre isso, tá legal? Da mesma forma, um assunto triste, mas um assunto muito denso, que precisa ser discutido, foi no último sábado o anúncio, através das redes sociais, do Thiago Leifert e da Diana Garbin, do caso da filha deles, de 1 aninho, a pequena Lua, que foi detectada com retinoblastoma. Achei importante trazer esse tema para vocês aqui, porque, claro, que abre-se uma série de outros desdobramentos, vamos dizer assim, da questão do câncer infantil.
Primeiro chamou a atenção o caso e o fato de que, desde o final do ano passado, o apresentador Thiago Leifert ter se afastado das redes sociais, se afastado, na verdade, das emissoras de televisão, da emissora de televisão que ele trabalhava, e alegando que iria dar mais tempo para a família. Na verdade, já havia, então, hoje nós sabemos, pelas informações que o casal deu, que já havia o diagnóstico da bebezinha e que ela já começou o tratamento, então, há 4 meses, do retinoblastoma. É também um ato de coragem, na minha opinião, de eles virem a público e alertarem para isso. A menina está fazendo tratamento, é um câncer, no caso dele, um câncer agressivo e num estágio bem avançado, mas que chama a atenção para que todos nós prestemos atenção nas crianças, nos recém-nascidos. A incidência de câncer infantil ainda é uma realidade e tem um número crescente acontecendo. No caso do retinoblastoma, ele é muito frequente, muito raro também, mas acontece em crianças antes, inclusive, de 0 a 5 anos de idade. Ele é responsável, ele é causado por um acúmulo de células no fundo do olho e gera aquele efeito do olho esbranquiçado, quando você bate uma fotografia e o olho sai com aquele reflexo branco, né? Então, de uma maneira geral, o diagnóstico precoce ele é muito importante para que haja o tratamento quanto antes. O Thiago no vídeo explica que ele detectou um movimento irregular no olhinho da filha e que ela olhava lateralmente, às vezes, para olhar para ele. Ele percebeu aquilo, avisou a esposa, foram até um oftalmologista e detectou-se que a criança tinha essa doença. Eles já estão em tratamento, é um tratamento muito pontual que está sendo feito justamente no globo ocular dela para recuperar a visão. Um olhinho já está comprometido, mas ainda tem algum tipo de tratamento, o outro ela consegue enxergar, já está, o tratamento já está dando resultado, enfim. Eles alertaram os pais e é um assunto muito importante de ser discutido. Os cuidados com os recém-nascidos. Hoje, nessa época em que nós estamos aí discutindo a validade da vacinação para crianças, né? E a prevenção até de crianças por conta de vacinas, um assunto complementa o outro, né? Muitos pais renegam, inclusive, a vacinação para as crianças, não só agora a de Covid, mas outros tipos de vacina. E no caso, às vezes, podem negligenciar os seus filhos a alguns tratamentos, porque acham que é normal, que as crianças elas vão se adaptando, e realmente, vários problemas podem acontecer por causa de uma falta de diagnóstico precoce. O vídeo, inclusive, do Thiago e da Dayana Garbin é muito emblemático, chama atenção para uma realidade, para um problema, e eu acho que isso vai abrir muita discussão aí nos concursos, chamando a atenção dos pais e responsáveis na prevenção cada vez mais precoce de doenças em crianças e recém-nascidos. É um número que está, infelizmente, acontecendo. Existem órgãos, entidades, o GRAAC, por exemplo, é uma das entidades no Brasil que mais atua nesse setor, mas os pais têm que ficar alertas. É uma situação de saúde pública, para falar a verdade, porque quantas outras crianças por esse Brasil afora não têm acesso às condições mínimas de saúde e conseguem detectar doenças com o passar dos tempos e dos anos. Isso é algo muito importante de ser discutido, de ser debatido e algo que eu acho que vai cair nos concursos por aí, tá? Vamos continuar prestando atenção nisso. Se tiver outra informação, eu trago para vocês aqui. No âmbito internacional, achei melhor trazer uma curiosidade, para falar a verdade, enquanto nós no cenário internacional não olhamos, ainda não há um andamento daquela tensão entre Rússia e Ucrânia, que continua em elevação, mas ainda continua em compasso de espera. Na semana passada, por outro lado, de uma maneira totalmente diferente, mas que pode abrir também questões relacionadas a concursos, que vão cair nos concursos, foi a aprovação na Eslováquia, a autorização pelo governo, pelas autoridades aeroespaciais da Eslováquia, da autorização do uso civil do Air Care, o Air Car, né, o carro voador. Eu já até tinha trazido para vocês em vídeos anteriores isso, falando para vocês sobre essas tecnologias, essas inovações na área da tecnologia que tem acontecido, mas especificamente esse do carro voador eu achei muito interessante, porque a empresa, que é a Klein Vision, que é a empresa que está desenvolvendo a tecnologia, consegue uma autorização de produção, né, através dos testes que foram realizados. Foram 70 horas de voos, mais de 200 aterrissagens e decolagens para comprovar a segurança
do veículo. O veículo já tinha sido testado em julho passado, realizou um voo de 35 minutos entre aeroportos internacionais de Nitra e na Bratislava, na Eslováquia, tá? Atinge até 170 km por hora, carrega até 200 kg para 2 passageiros, tem uma autonomia aí de voo, uma certa autonomia de voo, e precisa de só 2 minutos e 15 segundos para se montar, para ele ser montado, colocado em prática. O investimento que a empresa está dizendo é que é algo em torno aí de 11 milhões de reais para o desenvolvimento da tecnologia. É claro que não é qualquer pessoa que vai poder possuir um produto desse, até porque ele não está sendo comercializado ainda, né? Mas já recebe uma autorização para que haja uma permissão de voo, para que ele aconteça. É claro que ainda é a ponta do iceberg, é muito ainda incipiente, mas eu gostei da informação e achei importante trazer para vocês, porque isso repercutiu bastante durante a semana e trouxe muitas nuances nesse avanço tecnológico, né, da questão dos pequenos veículos de transporte e que podem facilitar o transporte humano. Claro, óbvio, não tem como a gente imaginar isso numa substituição, por exemplo, de grandes companhias aéreas apostando. Você, por exemplo, vai tirar carteira de habilitação e brevet de voo também ao mesmo tempo. Não, até porque para manusear, para pilotar esse veículo, a pessoa tem que ser piloto. Não pode ser simplesmente um motorista. Por mais que ele tenha uma semelhança com um carro, é mais um avião motorizado, um avião que vira carro do que um carro que vira avião. Então ainda há toda uma ciência por trás, mas eu achei importante, interessante. A certificação foi autorizada, ele pode voar, mas é claro que ainda chama muita atenção, é uma coisa diferente, remete àqueles desenhos dos anos 60 e 70, desenhos animados que a gente imaginava que a sociedade ia estar voando por aí afora nos anos 2000. Claro que não é bem assim e ainda vai levar um tempo, mas a tecnologia que está por trás disso pode sim facilitar muito os transportes urbanos. E claro, eu acredito que essas áreas de ciências acabam sendo alvo aí de concursos eventuais que vocês vão prestar, no mínimo a título de curiosidade, mas é algo que vai abrir um leque de possibilidades muito grandes. Várias reflexões podem ser feitas, a questão do transporte urbano, a questão da tecnologia que está embarcada nele, a possibilidade de você encurtar as distâncias, a utilização isso como ferramenta de, às vezes, agilidade no transporte, para a utilização, por exemplo, de doações de órgãos de um local de outro, você transportar um veículo, você ter um veículo aqui motorizado que consegue decolar e levar um transplante, um órgão que está sendo transplantado com muito mais facilidade ou com muito mais rapidez. E aí tem a questão dos drones, enfim, toda uma discussão que vai estar aí por trás dessa ciência, mas que chama a atenção e que eu achei bem interessante trazer para vocês essa curiosidade, que não deixa de ser uma atualidade, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Tiver dúvidas, por favor, não hesitem, pergunte pra gente aqui. Nós estamos aqui à disposição para ver, tirar as dúvidas de vocês e pedir para você já deixar novamente o joinha, inscrever-se nos canais, aqui no canal da Doutor Concurso, importantíssimo isso, tá? Compartilhar esse vídeo e dizer pra gente o que vocês estão achando desse conteúdo. Se vocês estão gostando, se vocês acham que é bacana, tá legal? O que a gente quer aqui exatamente é ajudar você a passar um concurso público da sua área, que você goste, que você tenha uma boa e excelente carreira profissional com a nossa ajuda, tá legal? Pessoal, um grande abraço, a gente se vê semana que vem e até lá.